Incluindo os projetos Loose Cannon, o DCU já apresentou diversos vilões, desde ícones dos quadrinhos como Starro e Lex Luthor, até menos conhecidos como Dragão Branco, Carapax, além de personagens originais como as Borboletas e Ilana Rostovich. Seguindo em frente, há muitos filmes e muitas séries em produção e em desenvolvimento que neste momento só podemos especular sobre quem aparecerá como o principal antagonista. Neste vídeo, analiso os projetos confirmados do DCU e comento quem gostaria e quem acho mais provável como vilão principal. Deixe um like, inscreva-se e torne-se membro nobre para acesso antecipado aos vídeos ou rei para agradecimento especial. Obrigado aos membros pelo apoio. Até agora, os principais e secundários vilões dos projetos do DCU foram Starro, Pensador e Amanda Waller. Em O Esquadrão Suicida, Ix-Tac, Ikk, as Borboletas e o Dragão Branco na primeira temporada de Pacificador Victoria Cord e Carapax em Besouro Azul, Ilana Rostovich e Cersei em Comando das Criaturas, temporada 1 Lex Luthor, Ultraman e a Engenheira em Superman, e a segunda temporada de Pacificador está sendo exibida. Mas tudo indica que serão Capitão Triunfo e Rick Flag Sr., a menos que algo inesperado ocorra. Nesse caso, não teria como prever. O vilão de Supergirl será Creme das Colinas Amarelas, com Lobo como provável vilão secundário? Sobre as continuações, começamos com a segunda temporada de Comando das Criaturas. Gostaria que Comando das Criaturas desse continuidade a certos elementos da série que foram estabelecidos na primeira temporada, já que está em desenvolvimento ou até em produção. Na visão do futuro de Cersei, Ilana Rostovich domina o mundo, mata milhões e todos os heróis da Terra, mas não estava sozinha. Inexplicavelmente, Gorilla Grodd aparece juntando-se a Ilana em sua conquista. O estranho nisso é que Grodd não tem presença além dessa cena, ele não é mencionado. Não há menção a ele, à cidade gorila ou ao seu arqui-inimigo, exceto por uma breve aparição ao fundo dessa visão, nada. Devido à aparição de Grodd, essa cena parece relevante não só para a primeira temporada, mas para toda a série e possivelmente para o DCU. No entanto, de acordo com James Gunn, cada projeto individual é feito para ser independente, com suas próprias histórias completas. Tendo isso em mente, a aparição de Grodd precisa ser desenvolvida nesta série, não apenas no DCU como um todo. Por isso faria de Grodd o vilão principal da segunda temporada e enviaria os comandos em missão à cidade gorila. Grodd não deveria morrer e merecia mais destaque no DCU ou em uma futura franquia do Flash, porém deveria ter papel relevante em Comandos das Criaturas, justificando sua presença na visão de Circe. Ainda na parte da Argus do DCU, Waller será um projeto único porque a própria Amanda Waller é meio que uma vilã. Dito isso, a série pode seguir o estilo de O Pinguim, que mesmo focando em um personagem cruel, tinha Sofia Falcone como antagonista. Para Waller buscarei algo parecido. Ela seria a protagonista, mas não seria exatamente uma pessoa melhor do que o antagonista. Vou presumir que Waller vai mostrar ela reconstruindo seu caminho até o topo depois de ter sido derrubada, porque ela meio que vem piorando cada vez mais a cada aparição. Nocauteada depois de surtar, exposta pela própria filha, enganada por Ilana Rostovich e substituída como diretora da Argus antes da segunda temporada de Pacificador. Waller foi rebaixada algumas vezes e estará em seu pior momento no início da série, mas depois voltará ao topo. Assim, é provável que ela passe por cima de outros para conseguir o que quer, então o antagonista ideal seria um agente especial da corrente contínua ou um alto funcionário do governo. Existem algumas opções, mas acho que a mais provável é King Faraday, um espião ao estilo Nick Fury e alto funcionário de várias organizações governamentais fictícias. Ele é certamente melhor que Amanda Waller, mas ainda é o antagonista, não necessariamente o vilão. Ainda sabemos pouco sobre a continuação do Superman, mas apesar de fazer parte da saga e da franquia da Superfamília, ela não será exatamente Superman 2. Fiz um vídeo sobre isso. Basicamente, há dois candidatos principais, e conforme o caso, o vilão principal seria diferente. Uma opção é uma continuação conjunta de Superman e Supergirl, chamada Superman e Supergirl. Nesse caso, o vilão mais óbvio seria o Brainiac. Já passou da hora de uma representação cinematográfica, o Brainiac poderia forçar o Clark a lidar com sua herança kryptoniana, que ele deixou de lado no primeiro filme, enquanto teria algum tipo de história em comum com a Supergirl. O Brainiac é uma escolha óbvia, mas ao longo do caminho, ele também pode ser responsável por trazer a Kryptonita para a Terra, e assim, ajudar a criar o Metalo, ou o Titano, ou talvez ele seja responsável por certos vilões ganharem poderes, como a Livewire ou o Parasita. Eu pessoalmente usaria vilões menos explorados como o Titano e a Livewire, especialmente porque o Metalo meio que já existe nesse universo no romance Prelúdio, mas obviamente eles seriam vilões secundários. O Brainiac seria o vilão principal. A outra opção é Superman e a Autoridade, e seria baseada na saga Warworld. Neste filme, o Superman formaria uma equipe de heróis para viajar até o Warworld com o objetivo de derrubar o tirano maligno Mongul, então obviamente nesse caso, o Mongul seria o grande vilão.
Ele estaria com sua filha Mongal, tornando sua aparição em O Esquadrão Suicida não canônica, sendo uma boa chance de seguir a história do Ultraman. O Ultraman voou pelo buraco negro e chegou ao Warworld. Ele foi usado como gladiador, degradando-se fisicamente e evoluindo mentalmente, tornando-se uma mistura de bizarro e draga. Talvez, para não ser coincidência, o Superman vá ao Warworld porque seu rosto e símbolo já são famosos lá. Eu gostaria de qualquer um, mas acho que o Brainiac é mais provável e já deveria ser o vilão principal em um filme live action. O Mongul é minha segunda opção. Mudando do Superman e da Argus, no próximo ano será lançada a série Lanterns, ainda envolta em mistério sobre enredo e vilões. Poucos personagens dos quadrinhos foram confirmados para a série, entre eles Sinestro, vivido por Ulrich Thompson, que assim como Hal tem cerca de 60 anos, Hal e Sinestro têm uma longa história juntos. Sinestro nunca foi o principal vilão em live action, e com a incerteza sobre Hal neste universo, acredito que Sinestro tem grande chance de ser o vilão principal. Dito isso, a história foca mais em John Stewart, enquanto Sinestro é o principal inimigo de Hal Jordan. O mistério da série indica que há outras possibilidades. Há alguns personagens que já foram escalados e receberam descrições vagas, o que provavelmente indica que os nomes que deram para eles são apenas disfarces para quem eles realmente são. Anton, vivido por Paul Ben Victor, tem uma descrição que combina com o vilão Atrocitus, um ser ancestral cujo setor foi exterminado pelos Manhunters, antecessores da Tropa dos Lanternas Verdes. Depois ele fundou a Tropa dos Lanternas Vermelhos. Ele certamente é uma possibilidade, mas como se trata de uma série de TV, eu automaticamente considero menos provável um personagem feito totalmente em CGI ou com muita maquiagem, levando em conta os orçamentos mais apertados e os tempos de gravação mais longos em comparação com um filme. Os outros personagens não são tão bem descritos, mas como a série se passa na Terra e envolve a investigação de um assassinato, faz sentido que persigam um serial killer terrestre como o Mão Negra, que considero a escolha mais adequada. Vou arriscar que tanto o Sinestro quanto o Atrocitus serão usados como despistes, um vermelho e outro amarelo, enquanto o Mão Negra acabará sendo o vilão. Aposto que o Wayland Sanders será revelado como Mão Negra, talvez até mantendo esse nome, já que nos quadrinhos é William Hand, o Mão Negra. Imagino eles mudando isso. Ainda este ano, exploraremos o Batman do DCU com o Cara de Barro, uma tragédia de terror sobre Matt Hagen se transformando no vilão. Não sei o quão possível é, mas minha empolgação com o Cara de Barro aumentaria muito se o Batman aparecer. Acho que há chance de fazerem algo bem interessante aqui. Enquanto Matt Hagen vira o Cara de Barro e se desespera, recorre ao crime. O terror do filme passará do terror corporal para um monstro de filme, o Batman. Podemos ver o Batman sob a ótica do vilão, à distância, oculto nas sombras e sempre perseguindo o Cara de Barro. O filme pode ser gravado sem mostrar claramente a boca do Batman, assim não é preciso escalar o ator agora. Ele não é um homem, mas uma força da natureza, como o vilão o vê. Algo semelhante ocorreu no Batman dos Comandos das Criaturas, sob o olhar do Dr. Fósforo. Isso seria quase um terceiro ato inteiro. Assim, o Batman seria o antagonista principal do Cara de Barro. Antes da aparição do Batman, não haveria um vilão além, talvez, da pessoa que deu a substância ao Cara de Barro e também do horror corporal envolvido nisso. Sinceramente, minha expectativa para esse filme iria de tipo 3 para talvez 8 ou 9, se essa for a premissa. Sem o Batman, seria como um Coringa ou os spin-offs do Homem-Aranha da Sony, parecendo que deveriam apenas ter feito um filme do Batman. Falando do Batman, tem o Batman, os bravos e destemidos que traz um Batman focado na Batfamília e com tom mais fantástico, mas agora de forma positiva. Inspirado em Batman e Filho e na fase Grant Morrison, o filme ainda conta com várias opções para o vilão, pois utiliza a melhor galeria de antagonistas dos quadrinhos. Podemos eliminar alguns vilões do Batman usados no Batverso, como Charada, Pinguim, Mulher-Gato e Coringa. Fora isso, acho que tudo está valendo. Considerando a premissa e a inspiração nos quadrinhos, sabemos que a Liga dos Assassinos deve ser os vilões. Especificamente, Ra's al Ghul foi o vilão da série original, e isso certamente é uma possibilidade, mas já faz mais tempo que Rachel Ghul foi usado como vilão principal nos filmes live action. Raisha estava morto nos quadrinhos e na animação morreu logo no início. No DCU, ele ainda pode ser o vilão principal. Não seria a primeira vez que Ra's é usado como o vilão principal de um filme do Batman, mas já se passaram mais de 20 anos desde então, ou terão se passado quando esse filme for lançado. E da última vez, ele foi suavizado para ser mais realista. Desta vez, ele podia surgir com os Poços de Lázaro, séculos de idade, visual esverdeado, filhas e toda a Liga dos Assassinos na glória de Rachel Ghul.
A série original também inclui o Homem-Morcego, que eu acho que combina bem com o lado fantástico do Batman como um vilão secundário do filme para o filme. Analisando mais a fundo a premissa, podemos focar tanto no aspecto da Bat-família quanto na Liga dos Assassinos, e por acaso, há outro personagem além de Damian Wayne que conecta os dois, Jason Todd. Eu pessoalmente não gostaria, pois já foi feito antes, mas o Capuz Vermelho se encaixaria no que sabemos do filme. Ele foi revivido por Talia al Ghul nos Poços de Lázaro, Alia cuidou dele até a recuperação e depois ele buscou vingança contra o Batman. Jason tem várias motivações, mas para a Bat-família, a principal envolve Tim Drake, pois o Batman o substituiu rapidamente e com facilidade. A chegada de Damian acrescenta uma nova dimensão, o impacto emocional em Jason, que, como filho adotivo do Batman, sente-se substituído pelo filho biológico, tornando Damian mais legítimo. Eles podem fazer algo diferente das adaptações anteriores de Titãs, Arkham Knight e Batman, sob o Capuz Vermelho ao incluir Damian, mas também acho que funcionaria melhor se Jason não fosse o vilão principal, e sim fosse manipulado por um dos Al Ghul. Existem outras opções como Senhor Frio, Espantalho, Bunny, Cara de Barro, mas por enquanto só temos base para seguir com os Al Ghul, Capuz Vermelho e Morcego Humano, então é nisso que aposto. Ra's al Ghul é o vilão principal, Talia e Capuz Vermelho são vilões secundários, e Morcego Humano é um vilão menor. Mulher Maravilha tem a chance de explorar ainda mais sua galeria de vilões além do que foi mostrado nos filmes do DCU. No DCU, ela enfrentou Ares, Doutora Veneno e Maxwell Lord, que podemos descartar, mas também enfrentou a Mulher Leopardo. Porém, a Mulher Leopardo não era a vilã principal do filme. Ela estava péssima, parecia horrível, foi terrível e estava em um filme horrível que ninguém viu. Ela é possivelmente a maior inimiga da Diana, então se alguma vilã pode ser a principal mesmo já tendo aparecido, é a Mulher Leopardo. Ainda assim, eu preferiria a Circe. Circe é definitivamente a vilã mais proeminente da Diana, ainda não usada em live action, e ela já apareceu no DCU, aparecendo em Creature Commandos. Circe é dublada por Anya Chilatra, que também a interpretará em live action caso isso aconteça. Pela aparência, vê-se que ela está há tempos por aí, e como Themyscira é conhecida, deve ter um passado com a Mulher Maravilha. Ela mostrou altruísmo em comando das criaturas ao tentar salvar o mundo, mas continua sendo uma pessoa má com passado criminoso e está presa. Por isso, Circe é a escolha óbvia. Ela já foi escalada, é facilmente a vilã mais marcante da Diana e ainda não apareceu em live action. Porém, Circe pode ser usada em Paraíso Perdido. Eles deveriam dar nova chance à Mulher Leopardo como vilã principal, desta vez bem feita, enquanto Diana enfrenta a Giganta e talvez outros vilões menores. Paraíso Perdido é um projeto único, com uma história de super-herói menos tradicional, semelhante a Game of Thrones, que só teve um vilão principal nas últimas temporadas. Ainda assim, mesmo que não sejam vilões principais tradicionais, podemos ter muitos inimigos da Mulher Maravilha da mitologia grega estreando aqui, como Ares, Phobos e Deimos, e Elkion, que é uma amazona. Cersei também certamente poderia aparecer. O departamento do Salão da Justiça sugere que Paradise Lost pode focar em Exoristos, talvez como uma trama no estilo Game of Thrones em outro local, com um grupo diferente de personagens. Aqui, Paradise Lost pode trazer vilões além da mitologia grega e da galeria da Mulher Maravilha. Exoristos surge em Cavaleiros Demoníacos, série que traz vilões como Mordrill, Vandal Savage e Morgan Leaf, todos que eu facilmente imagino aparecendo. Mas simplesmente não haveria um vilão principal, já que não é esse tipo de série. A série animada do Besouro Azul vai dar continuidade aos eventos do filme, mas contará uma nova história. Eles meio que precisam dar continuidade ao desaparecimento de Ted Kord e à sua mensagem, mas sinceramente tem uma coisa em que a série não pode focar: as origens do Escaravelho, o Reach. O Reach pode ser responsável pelo desaparecimento de Ted Kord, além de obviamente serem os criadores do Escaravelho. O problema é que a segunda temporada de Justiça Jovem, chamada Justiça Jovem Invasão, já adaptou essa história em animação, então não sei o quanto devo me empolgar em ver isso novamente. Ainda assim faz mais sentido, então Reach e Besouro Negro seriam os vilões. Gladiador Dourado tem uma pequena galeria de vilões que pode ser dividida em duas categorias diferentes, os que se encaixam na sua primeira fase e os que se encaixam na sua segunda fase. No início, ele enfrentava vilões atuais como um herói comum, mas em Gladiador Dourado, volume 2 passou a combater vilões viajantes do tempo como Aventureiro Temporal. Acho que a série vai iniciar focando nos vilões do volume 1, mas depois deve partir para confusões com viagens no tempo. Eu diria que John Carter, pai do Gladiador Dourado e também Supernova, poderia ser o vilão, mas o DCU já teve pais malignos demais por agora. Talvez Rex Hunter seja um ótimo vilão principal enquanto conhecemos Rip Hunter e a história dos Mestres do Tempo.
Por outro lado, isso pode acabar parecendo demais com Legends of Tomorrow e a TVA de Loki, então talvez a série seja um pouco mais simples. Eu usaria a estratégia do Dragão Branco e transferiria o nome Supernova para outra pessoa. É possível que, por ser uma comédia, Booster Gold seja mais episódico e não tenha um vilão principal, mas seja como for, Booster Gold não tem exatamente uma galeria de vilões icônica, e ele só teve 2 séries nos quadrinhos. Eles podem criar algo novo ou usar um vilão de outro herói, não seria tão ruim. Já em um filme do Batman, usar um personagem que não seja da famosa galeria de vilões seria impensável. Dito isso, eu vou apostar em uma versão atual do Supernova como o vilão. O Monstro do Pântano tem poucos vilões, mas como o filme deve se basear na fase do Alan Moore, especialmente na lição de anatomia, o Homem Florônico é uma escolha provável. Anton Arcane foi citado em um objeto de cena em Superman, então talvez esse seja o plano. Acho que ambos vão aparecer, só não sabemos quem será o vilão. O Homem Florônico pode ter o problema de vilão com poderes semelhantes, já o Arcane combina com o terror. Meu palpite é Anton Arcane. A gente não sabe nada sobre o filme dos Novos Titãs, além de ser um filme dos Novos Titãs, então tudo que temos como base é a galeria de vilões dos Novos Titãs. Exterminador é uma opção, mas ele também aparece no filme do Bane, então pode estar sendo usado em outro projeto. Além disso, penso que o filme deveria evitar os vilões já usados em Titãs, como Irmão Sangue, Estelar Negra e Trigon. Nenhum foi muito bem feito, mas eu deixaria o Trigon e tudo relacionado a ele para depois, enquanto a Estelar Negra me parece específica demais para a Estelar. Acho que além do que os Titãs fizeram, o Quinteto Sinistro é definitivamente o maior grupo de vilões dos Jovens Titãs, com Simon, Mamute, Gizmo, Jinx e Dr. Luz sendo os membros. Dr. Luz ou Simon podem funcionar como líderes e como vilões principais, enquanto Exterminador, Trigon, Irmão Sangue e outros ficam para as continuações. Sargento Rock é um filme com premissa definida. Acompanha o Sargento Rock e a Companhia Easy em missão para encontrar a Lança do Destino de poderes divinos antes que os nazistas coloquem as mãos nela. Então é seguro dizer que o principal vilão será um nazista, e existe um personagem nos quadrinhos que é nazista e que conseguiu colocar as mãos na Lança do Destino, que é o Albrecht Krieger, também conhecido como Capitão Nazista. Talvez ele já seja o Capitão Nazista e um super soldado, ou consiga a Lança do Destino e vire um Capitão Nazista super poderoso. Não tenho certeza se The Authority será feito, mas, se acontecer, o vilão principal pode ser qualquer um dos vistos na série. Volume 1 a menos que prefiram um vilão da corrente contínua, o que não me incomodaria. Sem outras bases, escolheria o vilão mais interessante de The Authority. Regis Slisfi, governante de uma dimensão alternativa conquistada por alienígenas no século XVI, sendo essas dimensões vistas em Superman e Pacificador. É possível. Há 3 projetos cuja presença no DCU é incerta, incluindo Exterminador e Bunny, um filme de super-herói atípico por focar em 2 vilões. Mas eu posso imaginar que seria um filme Exterminador versus Bane, com Slade como protagonista e Bane como antagonista e principal vilão. Caso contrário, poderia ser um filme do Sexteto Secreto, com Bane como protagonista e Exterminador como antagonista, já que o grupo foi criado para enfrentar a sociedade secreta dos supervilões, da qual Slade fazia parte. Como palpite final, já que Exterminador foi protagonista mais vezes que Bane nos quadrinhos, aposto que Bane será o vilão principal. Dupla dinâmica destaca os caminhos distintos de Dick e Jason como super-heróis, o que, claro, sempre envolve o Coringa. Talvez estejam criando uma história nova, mas a queda de Jason para um vigilantismo mais violento e homicida sempre envolve o Coringa. Já tivemos uma superabundância de Coringa, como sempre, mas se da próxima vez que o vermos for em um filme com uma animação única daqui a 3 anos, talvez até eu fique animado com isso até lá. Por outro lado, considerando a premissa, esse projeto também tem potencial para o Capuz Vermelho ser o vilão principal, enquanto o Asa Noturna é o protagonista. Se for assim, eu retiraria o Capuz Vermelho como vilão em Brave and the Bold. Senhor Milagre se baseia nos quadrinhos mostrando a guerra entre Nova Gênese e Apocalipse, com Darkseid como vilão principal. Se isso for cânone no DCU, acho que vão adaptar a história para encaixar no cânone sem grandes mudanças no universo, e em vez de Darkseid, eu usaria Vovó Bondade, inimiga pessoal do Senhor Milagre, como vilã principal. Se não for do DCU, podem fazer qualquer coisa e Darkseid pode ser o vilão. Então, recapitulando, se minhas previsões estiverem certas, os principais vilões do DCU serão Starro, Borboleta e Dragão Branco, Capitão Triunfo e Rick Flag Sr., Victoria Kord e Carapax, o Alcance, Supernova, Ilana Rostovich, Gorilla Grodd, Rei Faraday, Lex Luthor, Crem das Colinas Amarelas, Brainiac, Mão Negra, Batman, Ra's al Ghul, Coringa, Bane, Cersei, Anton Arcano, os 5 Temíveis, liderados por Dr. Luz ou Simon,
Simon, Capitão Nazista, Regis Slisfi e Vovó Bondade. Comente abaixo se discorda de algo ou mudaria algo. Obrigado por assistir.